Antes de iniciarmos a nossa reflexão, a palavra de Deus hoje, quero primeiramente agradecer a todos que têm curtido as nossas mensagens, comentado, e os que a cada dia estão aí nos seguindo, e são outros também vindo a seguir. A nossa gratidão sincera a todos. Nossa reflexão hoje está baseada no capítulo 4, versículos 6 e 7 da carta de Paulo aos Filipenses, onde nós lemos: Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada, na Almeida Revista e Atualizada, diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Aqui o apóstolo Paulo está dando a fórmula, ou a forma correta, como nós devemos nos dirigir a Deus em oração. E ele destaca aqui 3 aspectos: orar com súplica e ações de graças, né? Voltando ao texto, ele diz aqui, olha, em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos pela oração, pela súplica com ações de graça. Os nossos pedidos, né? As nossas necessidades, pela oração, súplica e ações de graça. E mostrando um exemplo disso que Paulo ensinou, quero citar aqui o caso, a experiência de Daniel, lá no capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 19, onde nós vemos aqui um exemplo da oração de Daniel dessa forma. Nós encontramos ali, naquele texto, Daniel analisando as profecias de Jeremias. Ele descobriu que haviam passado 70 anos já de cativeiro, e Jeremias disse que o cativeiro duraria 70 anos. Então, ele, numa atitude de humildade, de humilhação diante de Deus, ali se pôs diante de Deus com jejum, oração, vestido com panos de saco, para falar com Deus a respeito de Israel, que Deus lembrasse, né, numa linguagem assim figurada, da sua promessa que o cativeiro duraria 70 anos, e então o povo voltaria para a sua terra, para Israel. Então ele passa a orar. E é interessante que nessa oração, aqui, cumpre-se, ele age de acordo com o que Paulo falou, pela oração. O que é orar? Orar é falar com Deus. Orar é falar com Deus. Então, antes de Daniel expor o seu pedido diante de Deus a respeito dele e da nação, do seu povo que estava no cativeiro, ele primeiro bateu um longo papo com Deus. Ele abriu o coração, né? Fez aquela exposição da situação histórica, da rebeldia do povo, da sua teimosia em não obedecer a Deus, o que resultou no cativeiro. Então, depois essa longa abertura do coração diante de Deus, ele passa a fazer o pedido. Então, o que é que nós aprendemos aqui? Orar é falar com Deus. Quando nós chegamos diante de Deus, não é como no Antigo Testamento, o Deus revelado lá no Monte Sinai, em que ele ali está falando com um povo rebelde. Mas Jesus nos ensinou no Novo Testamento que vocês devem orar assim. Quando for orar, vocês devem orar assim: Pai nosso que está nos céus. Não é chegar diante de Deus com aquele temor e tremor, aquela reverência de um Deus que é o Deus que faz tremer os montes, né? E fogo e relâmpago, como no Monte Sinai. É claro que nós continuamos com a nossa reverência, nosso respeito e honra ao nosso Pai Celestial. Aqui, então, Jesus disse que devemos chegar para Deus uma relação de pai, filho, filho e pai, num diálogo. Então, o primeiro aspecto da oração, quando nós chegamos diante de Deus, vamos chegar para expor as nossas necessidades, devemos chegar com o coração aberto. Se estamos tristes, abatidos, nós devemos ser sinceros.
Essa semana recebi um áudio de uma irmã dizendo sobre a situação do país que nós vivemos. Ela diz: até quando vai durar essa situação? Eu estou numa situação que já não estou tendo mais ânimos para orar, né? E às vezes eu sinto isso em relação a essa situação. A gente pensa: será que até quando? A gente se sente desanimado de orar. Seja nessa situação da nossa nação que estamos vivenciando, seja um problema de família, um problema particular. Há momentos na vida que nós sentimos desanimados. E seja deitado ou ajoelhado, nós não sentimos desejo de orar. Então devemos dizer para Deus: Senhor, eu estou aqui. A minha alma está angustiada, estou ansioso. Eu não estou tendo nem ânimo para falar contigo, mas o Senhor conhece. Porque Jesus disse: vocês quando orarem, entrem no seu quarto, fechem a porta, e o vosso Pai que está no céu, que vem em segredo, já sabe da necessidade que vocês têm e recompensará vocês. Então, essa é a primeira atitude. Devemos chegar para Deus com sinceridade, com o coração aberto, de um filho que está chegando diante de um pai amoroso, e abrir o coração, ser sincero, né? Dizer que está sendo atacado até por incredulidade. Estou até, às vezes, pensando, duvidando que, será que o Senhor realmente ouve a oração? Né? Mas Deus não leva isso a mal, mas Ele entende. Aí, então, depois dessa abertura do coração, Daniel expôs o seu pedido, a sua intercessão a favor de Israel e a favor de si próprio. Então, agora nós podemos chegar diante de Deus e expor os nossos pedidos, as nossas necessidades, a respeito de nós, da nossa família, de outra pessoa, na intercessão. No caso aqui, ele intercedeu pelo seu povo. Qualquer pessoa que está carecendo de nossa oração, intercessão a Deus, nós podemos expor. E por fim, ele apresenta o último aspecto da oração, que é a gratidão. Antes sejam conhecidos diante de Deus, reconhecidos diante de Deus, diz Paulo, os vossos pedidos, né, pela súplica, que é o pedido, rogando a Deus, com ações de graças. Ações de graça, nós nunca devemos deixar de reconhecer em gratidão aquilo que Deus já fez por nós, né? E às vezes até agradecendo por aquilo que Ele vai fazer em resposta às nossas orações. Porque a gratidão é um sentimento de reconhecimento de que somos incapazes e que dependemos dEle. Sem Ele nós não somos nada. Portanto, fica aqui essa forma bíblica que o apóstolo Paulo nos apresenta sobre como devemos orar. E ele mostra então o resultado, e a paz de Deus, que excede, que vai além de todo conhecimento, guardará os vossos corações, quer dizer, as vossas emoções, criará estabilidade, paz emocional, e as vossas mentes em Cristo Jesus.